Salva de palmas bem forte para Jesus, glória a Deus. Hoje a palavra de Deus nós vamos meditar, está lá em Zacarias, no capítulo 4, a partir do versículo 6. E hoje nós vamos aqui uma palavra de como agir quando as coisas não vão bem. Será que existe alguma forma, alguma maneira, algum método, alguma fórmula que eu possa dizer, não, eu devo agir dessa maneira que eu devo agir para que as coisas deem certo? E qual será a maneira, como eu devo agir quando as coisas não estão indo bem? Aqui em Zacarias, nós vamos encontrar, Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 6, nós vamos encontrar aqui uma história, porque o Zacarias, ele foi enviado por Deus para levar uma palavra até esse rei aqui. E assim diz a palavra, vamos ler aqui, Zacarias capítulo 4, versículo 6. E diz assim, pode me ajudar a ler? E respondeu e me falou, dizendo, o que ele disse? Esta é a palavra do Senhor para quem? A Zorobabel. Para um pouquinho aqui. Esta é a palavra do Senhor. Já começa assim. E essa palavra foi uma palavra de Deus para esse rei chamado Zorobabel. Zorobabel estava ali com a missão de restaurar o templo do Senhor. E a palavra de Deus conta a história da Bíblia Sagrada, você vai encontrar que existiam pessoas ali naquela época que estavam tentando impedir Zorobabel. Imagina só as pessoas tentando impedir o rei. E eu acredito que nesse momento o rei já devia estar com os pensamentos dele já, sabe, aqueles pensamentos, bom, eu sou rei, já que as pessoas estão tentando me impedir, como eu sou rei, eu vou lá, baixo um decreto e acabou. Qualquer coisa eu pego meus soldados e eu resolvo a coisa, vamos dizer assim, pela minha autoridade ou pelo meu poder, né? E ali, talvez pensando dessa forma, a palavra de Deus foi dirigida a ele através de Zacarias. E Zacarias é usado por Deus para dar um recado a Zorobabel, dizendo o seguinte, e diz assim, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quem fala isso? Diz o Senhor. Nem por força, nem por violência. Não adianta, irmão, tentar as coisas por força. Não adianta, por mais que a pessoa tente. Nós encontramos aí vários casos, né? Por exemplo, já vi casos onde mães chegam ao ponto de prenderem seus filhos com uma corrente para que eles não venham fugir para as drogas. Mas a primeira oportunidade que ele tem, ele vai para as drogas, porque está usando o quê? A força. Não é verdade? Da mesma forma, da mesma maneira, quando o marido tenta controlar, achar até muitas vezes que ele é o proprietário da vida da esposa e está lá controlando a vida dela, pensando, achando ele, né, que colocando medo nela, não, ela não vai fazer nada, porque ela sabe que se ela fizer alguma coisa, eu acabo com a vida dela. Ela não vai fazer nada, mas a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência. Da mesma forma, a esposa está lá e ela está lá tentando controlar a vida do marido, mas ela está tentando fazer aquilo pela força. Da mesma forma, se nós formos meditar e continuar nessa linha de pensamento, nós vamos encontrar também os filhos, aonde talvez, né, os pais tentam ali tirar algumas coisas dos filhos, né, e aquilo ali não adianta de nada. Eu estava aqui contando casos, né, onde, por exemplo, aquela mocinha que estava indo para a escola e ela estava com aquela saia tão bonita, né? E quando a mãe olhou, ela saindo de casa, e ela falou, mãe, já vou para a escola. Mas só que a saia dela estava lá debaixo do joelho, né? E aí quando virou a esquina, a mocinha começou a enrolar a saia, né? É assim, não é?
É assim ou não é? Puxou lá dentro da meia o batom vermelho. Ó, que maravilha, né? Pegou a blusa, deu um nozão nela assim para aparecer um bico e foi que foi, né? Assim ou não é? Jogou os cabelos. E quando chega em casa, ai, deixa eu tirar o batom, deixa eu desenrolar o negócio. O que adianta? A palavra de Deus diz que não é por força e nem... A palavra de Deus estava ensinando para Zorobabel que não era a autoridade dele, não era uma autoridade de pai, de mãe que vai fazer a coisa mudar. Não, eu sei o que eu faço e eu vou agir desse jeito. Ó, eu resolvo minhas coisas, né? A pessoa dizer, não eu, Deus me livre. Eu resolvo minhas coisas assim, tá? Comigo é assim, e é assim mesmo, e é assim mesmo. É só não olhar, eu olho assim, e a pessoa já fica, meu filho, minha esposa já fica com medo. Mas não é por força. A palavra de Deus diz que é pelo Espírito. Fala comigo assim, não é por força e nem por violência. Quando ele recebe aquela missão de reconstruir o templo, você sabe que naquele momento muitos se levantaram para impedir, né, dele fazer aquela obra, dele reconstruir. Você sabe que o inimigo estava no meio ali, né, para impedir essa bênção de acontecer lá naquela terra. E queria certamente que Zorobabel agisse com as suas mãos. Sabe, a todo momento o inimigo quer que você haja mesmo com as suas forças. Quer que você tome, sabe, tenha, como dizem por aí, chamam de pulso, como é que é? Pulso firme, né? Ah, tem que ter pulso firme. Tem que falar mais alto, né? E assim não é? Eu até brinquei com o pessoal. Tem gente que tá lá e de repente eu vou fazer aqui, o pessoal de manhã tomou um susto, né? E a pessoa tá lá começando, cala a boca, eu já falei para você ficar quieto. É assim, né? Tomou um susto também, né? Fica quieto, eu falo aqui, eu falo e você obedece. Não é assim que fala? Quando um burro fala, o outro... Deus o livre. Fala assim, Deus o livre. O pessoal até deve ter se assustado, né? Mas ela ganha o negócio e ela costuma ganhar na força do grito. É assim, não é? É ou não é? Vai logo, menino. É? E aí vai no susto, né? Não é, vamos dizer aqui, o pessoal já não se assustou mais, né? Não é pela força. A palavra de Deus ensina que essa força ela é muito pequena diante dessas forças espirituais que existem. Ele podia até dar lá um jeito lá e mandar as pessoas fazerem. Ó, você vai fazer, eu sou rei, quem manda aqui sou eu. Quando você estiver aqui debaixo da minha autoridade, você vai me obedecer. Mas não era assim que as coisas iam funcionar. Ó, não é por força, não é por violência, Zorobabel. É pelo Espírito de Deus. Abra agora a sua Bíblia em Provérbios capítulo 21. Prometo que eu não vou mais ser assustado. É o efeito da sopa. Provérbios capítulo 21. Não é por força, não adianta. Tentar ganhar as coisas na força. Não adianta tentar. A mulher pode até tentar fazer com que o homem seja fiel. O homem pode até tentar obrigar a mulher a ser fiel. É verdade ou não é? Mas não é por força. É pelo Espírito. Amém? Você não vai fazer isso. Quantas pessoas a gente conhece, Provérbios 21, quantas as pessoas que a gente conhece que fumavam escondido? Ih, pastor, eu era um, né? Aí chegava perto de casa e ia chupar as balas lá, para sair aquele cheiro lá, né? É assim ou não é? É verdade ou não é? É escondido. Ah, se eu pegar de novo você vai ver. Eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo. Eu vou te fazer isso, olha, se acontecer isso, mas a palavra de Deus ensina que não é por força. Ah, pastor, mas eu sei o que eu estou fazendo. Olha o que a Bíblia diz aqui, no Provérbios capítulo 21, versículo de número 31. Provérbios capítulo 21 e o versículo 31. Você pode me ajudar a ler? Que diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas
do Senhor vem o quê? A vitória. Sabe, naquela época, os soldados se garantiam com seus cavalos. Um soldado olhava para o outro assim, olha, aquele guerreiro ali é bom, como é que você sabe? Olha o cavalo dele é todo preparado, sabe? Para guerrear, os cavalos eram preparados. Eu estou com o meu cavalo e eu vou vencer. Não, o cavalo não diz nada na vitória, não. O cavalo não dá vitória, não. A vitória não vem por causa do cavalo, não. A vitória vem por causa do Senhor. Diga amém. A vitória não vem por causa da minha imposição. A vitória não vem por causa da minha força. A vitória, ela vem por causa da força do Senhor. Diga amém. Nós podemos até nos preparar, podemos ser aí o maior expert que tiver aí em relação a relacionamento conjugal, então. Eu tenho lá, eu sou PhD em relacionamento, eu posso ter todos os entendimentos, mas a minha vitória, ela vai vir do Senhor. Porque o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Fala assim, a minha vitória vai vir de Deus. Não tem outro meio termo da onde vai vir a sua vitória. Você está lá clamando por aquele filho, mas eu tenho meu jeitinho lá, que eu vou ensinar ele direitinho. Meu irmão, é do Senhor que vem a sua vitória. É você orar a Deus, é você clamar a Deus. Vamos continuar? Efésios capítulo de número 6. Efésios é lá no Novo Testamento. Coríntios, aí vem Gálatas e vem Efésios. Efésios capítulo 6 e o versículo é o de número 12. Efésios capítulo de número 6 e o versículo é o de número 12. Não é por força, não é por violência. Então, como eu devo agir quando as coisas não vão bem? Eu resolvo a coisa, pastor, é no tapa mesmo. É na bufetada mesmo. Eu saio pegando todo mundo. Não. Como eu devo agir? Eu não devo agir com a minha carne. Eu não devo agir muito menos com a minha força, nem com a minha autoridade que eu a tenho, mas devo agir com a força de quem? De Deus. Diga amém? Eu quero aquele filho convertido. Você quer aquele marido convertido, você quer a esposa convertida, é com a força de Deus, amém? Não adianta tentar tirar aqui, porque a pessoa vai dar um jeitinho, né, de fazer a coisa errada. E se nós quebrarmos essa maldição, pelo poder do nome de Jesus, esse mal vai sair da vida da pessoa. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim, Efésios 6, versículo 12, me ajuda aí, que diz assim, porque não, fala o não aí mais forte, não temos que lutar contra a carne e sangue. Para um pouquinho aqui, você não tem que lutar contra a carne, não é contra a carne, não adianta, você vai estar, em outras palavras, dando murro em ponta de faca, vai estar lá tentando fazer uma coisa, achando que vai dar certo, mas a sua luta ali no momento, você está lutando contra a carne da pessoa. E a luta não é contra a carne. A luta é espiritual. E ele diz, mas sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pode chegar para aquela criança e falar para ela assim, olha, se você mentir de novo, eu vou passar pimenta na sua língua. Olha, eu vou passar sabão na sua língua. Meu irmão, vai passar o Omo, vai passar o Veja, vai passar o Ace, vai passar todos os sabão e a criança não está arriscada de continuar mentindo. É verdade ou não é? É verdade ou não é? É verdade. Mas pelo poder do nome de Jesus, você quebra aquela maldição. Espírito da mentira, eu estou te quebrando agora. Sai do meu filho, sai do meu parente, sai da minha família, em nome de Jesus. Você pode proibir a pessoa, irmão. Olha, você não vai mais fazer isso, não quero mais. A pessoa daqui a pouquinho, ou ela está fazendo escondida, ou ela vai esperar uma oportunidade para fazer. Mas se for pelo Espírito, aquela maldição acaba. Porque você vai chegar com a autoridade e você vai olhar para aquela pessoa, talvez até uma pessoa que está te fazendo mal. Talvez até uma pessoa que está te fazendo, sabe, causando problemas para você. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Como
dizer que eu seja um funcionário, quero que você entenda isso. Eu sou um funcionário e eu estou trabalhando numa empresa, e lá na empresa onde eu estou trabalhando, é só um exemplo. Tem lá o turno de manhã, de tarde, de noite. E aí, o gerente do turno da manhã começou a me perseguir, pegar no meu pé. E eu já não estou aguentando mais. E eu fui lá para o meu superior e cheguei para ele e falei assim: olha, eu vou passar para de noite, tá bom? Ou para de tarde. Tá legal, Hector, vai trabalhar de tarde. E aí eu comecei a trabalhar de tarde, e aí apareceu, não era nem um gerente, era um outro lá, pior do que ele, pronto. Passou um, apareceu o outro, né? Que azar mesmo. E agora eu estou para de noite. E de noite começou a perseguição de novo com outra pessoa. Então daqui a pouco eu não estou nem parando em lugar nenhum. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Daqui a pouco eu vou pedir para sair dessa empresa e eu vou trabalhar, sabe? Eu quero trabalhar bem longe. Eu vou trabalhar lá no Japão. E eu fui lá para o Japão, viajei tantas horas. Aí arrumei um emprego lá. E na primeira semana de emprego, o gerente era uma carne de pescoço. Pronto. E eu falo, meu, misericórdia. A minha luta, não adianta que ela não é contra a carne. Ela é contra o espírito. Porque o diabo vai mesmo, aquele inimigo que está usando aquela pessoa, aquela hoste espiritual da maldade que está usando, ela vai sair daquela pessoa e vai entrar em outra, porque o alvo não é a pessoa, o alvo é você, irmão. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Ele quer mesmo deixar você, ou tirar você do sério, quer mesmo ver você, sabe, bufando, gritando, esperneando, sei lá mais o que. É isso que o diabo ele quer. E eu preciso entender que há uma obra espiritual usando aquela pessoa. Demônio, eu estou te repreendendo em nome de Jesus. Não adianta. Eu vou parar de falar que aquela pessoa não repreende o mal que está agindo na vida dela. Repreende o mal que está lá. Tem gente que tem um pavor de sogra. Demônio, você que está encostado na minha sogra, se for legião, sai agora em nome de Jesus. Diga amém. E olha o que diz mais. Eu vou continuar agora. 2 Coríntios capítulo 10. Volta um pouquinho aí. A sua luta não é contra a carne. A sua luta não é contra o sangue. E olha que Zorobabel podia fazer lá, agir lá, né? Você pode agir? Pode. Posso sim. Segunda, não é primeira não, segunda é os Coríntios capítulo 10. Ah, você pode. Você pode botar teu filho de castigo lá? Pode, pastor, não estou falando para não deixar de botar não, né? Pode, claro que pode. Você pode tirar aquilo dele? Pode. Mas não adianta. Não adianta. Não é por força, nem por violência. É verdade ou não é? Não é por força. Não é por violência, não adianta. Parece que quanto mais a pessoa, quanto mais chama a atenção dela, tem muitos casos assim, né? Quanto mais chama a atenção para ela estudar, quanto mais chama a atenção para ela estudar mais, menos ela estuda. É verdade ou não é? Ontem estava vendo uma turma de pré-adolescentes, né? Saindo da escola. Eles estavam lá, tinha uns 4 ou 5 cantando lá, estamos de recuperação, estamos de recuperação, estamos de recuperação. Eu festejando por causa de recuperação, essa eu nunca vi. Aí eu pensei logo na minha cabeça, eu quero ver cantar recuperação quando eu chegar em casa. Ah, a mãe vai puxar a orelha dessas meninas aí, vai ou não vai? Vai, e vai adiantar, vai, ano que vem está de recuperação de novo. Não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito, né? Eu já contei algumas vezes que eu fiz, já contei aqui algumas vezes que eu cheguei a fazer a 5ª série, misericórdia, 4 vezes só. Eu gostei da 5ª série, 501, 504, 506, 508, eu até lembro, 501, turma 502, turma 504, não, 501, 504, 506 e 508. Eu já estava cansado da 5ª série. E podia estar rindo, né? E podia botar de castigo, porque não tinha, podia me tirar tudo. Não mudava, porque não é a força, não é a violência, é o Espírito. Diga amém? É pelo Espírito. É o Espírito que vai mudar. E esse Espírito
Precisa sair. Graças a Deus saiu da minha vida. Glória a Deus, diga glória a Deus. Até ele foi ficando mais fraco, porque depois eu só fiz a 8ª série 2 vezes, né? Foi diminuindo a força dele, né? Mas terminei o ensino médio, graças a Deus. Diga glória a Deus. Já estou pensando na faculdade aí, quem sabe, né? Já estou com os planos aí, né? Mas não é força, não é a violência, é o Espírito de Deus. É preciso quebrar ali, por trás daquilo ali tem uma maldição. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Por trás daquilo ali, meu irmão, tem uma ação maligna. Uma ação maligna agindo naquela vida, impedindo aquela pessoa de ser uma bênção de Deus. Passando ela a ser uma causadora de problemas, uma causadora de confusão. Toda vez que ela vem para cá, ela arruma a confusão. Meu irmão, não é ela, é um espírito maligno que precisa ser repreendido. Não é resolvendo assim, não chama mais ela, eu não quero mais ela aqui em casa. Não, é quebrando aquela maldição. Porque você vai impedir aquela pessoa e aquele espírito vai entrar em outra. Daqui a pouco ninguém mais entra naquela casa. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Você pode me ajudar aí? Que diz assim, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são, e eu posso dizer que nunca serão carnais, jamais serão a carne. A sua arma não é material. Amém, igreja? Aí ele diz, me perdi, não são carnais, mas sim poderosa, fala comigo aí, poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Pode ser a fortaleza que for, ela vai ser quebrada, porque atrás daquilo ali tem uma maldição. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Atrás ali tem um espírito imundo agindo, fazendo aquela pessoa, sabe, beber até cair, fazendo ela ser usuária de droga. Tem uma maldição ali, e essa maldição precisa ser quebrada. Não adianta, você vai tentar, vai amarrar, vai tentar fazer a pessoa ser obediente, pode tentar de tudo, ela vai até obedecer por medo, né? Mas quando ela tiver a oportunidade, ela vai fazer o que é errado, porque não é por força nem por violência. Quem foi que mudou a nossa vida? Certamente pegaram e deram uma lição bem dada em nós. Não, foi o Espírito Santo que foi lá e começou a operar na nossa vida e foi quebrando, foi se quebrando todas as maldições, a desobediência, e todas as maldições foram sendo quebradas. E esse poder, essa arma, que é a arma espiritual, ela tem o poder para destruir qualquer fortaleza que for, até o coração mais duro que for. Deus pode destruir agora essa amarração